E partimos agora para a análise aos temas que fazem a atualidade nos mercados financeiros, hoje com a presença de Pedro Lino, da Diff Broker. Pedro, muito obrigada por estares aqui. Tânia. Vamos começar com esta questão do Goldman Sachs, saber se alinhas ou não nesta ideia de que pode vir aí um verão quente para os ativos. Bem, verão quente depende do que se quer dizer, mas com alguma volatilidade ou bastante volatilidade, parece que sim, porque vamos ter ainda temas quentes em cima da mesa, nomeadamente o facto da Reserva Federal poder subir as taxas de juros apenas em setembro, que é um mês, entre setembro e outubro são os meses conhecidos pelos crashs, por isso há que ter muita atenção se os investidores não antecipam essa subida das taxas de juros, pois ainda temos o problema da Grécia na Europa para resolver, e um pouco a questão do crescimento que a nível mundial parece que não descola, ou seja, não temos um crescimento firme nem mesmo da economia americana. Por isso é que a Reserva Federal, que devia ter começado a subir as taxas de juros em abril, está paulatinamente a adiar e neste momento já se perspectiva que a primeira subida seja apenas em setembro. De qualquer das formas, acho que este verão vai ser marcado por alguma volatilidade e ainda por cima, até porque os meses de verão têm tradicionalmente menos liquidez, por isso é que o Banco Central Europeu vai antecipar até uma parte das compras para maio e junho, dos ativos que devia comprar em julho e em agosto, porque se o Banco Central entrasse com as mesmas quantidades que entrava nestes meses, nos meses anteriores a julho e agosto, então os preços podiam oscilar muito mais. Por isso até o próprio Banco Central tem consciência que existe menos liquidez e perante estas notícias que ainda pairam sobre a economia mundial, é natural que os mercados tenham muita volatilidade. E esta volatilidade é perigosa ou há um lado positivo de olhar para ela? Ou seja, isto para te perguntar, há bolha ou não há bolha, como diz Janet Yellen? Depende. Em alguns ativos existem, ou já existiram bolhas, nomeadamente nas obrigações alemãs. Não é possível que as taxas de juros alemãs a 10 anos tenham estado a 0,07. Ou seja, a Alemanha, se quisesse emitir obrigações e financiar-se a 10 anos, pagava zero, praticamente não pagava. Isso significa que os investidores estavam a descontar que a 10 anos na zona euro não iríamos ter crescimento, não iríamos ter qualquer tipo de inflação. O que eu acho com estas medidas do Banco Central até visam exatamente o contrário, ou seja, essa probabilidade era muito baixa. Ou seja, houve uma bolha muito grande nas obrigações alemãs, bolha essa que já está a ser desinflada, se pode assim dizer, porque as taxas de juros de 0,07 já chegaram a 0,75, ou seja, praticamente decoplicaram, e isto dá a noção aos investidores do risco que é estar investido em alguns ativos que supostamente são seguros como as obrigações. Ou seja, quem comprou obrigações alemãs cuja taxa de juros era 0,07, neste momento encontra-se com perdas substanciais. E estamos a falar de um ativo que é seguro até à maturidade. Mas também falávamos no outro dia que era por falta de opção dos investidores, se não se virarem para as obrigações alemãs ou agora se não tiverem que pagar até para reter os seus capitais guardados em algum lado, vão investir em quê? Mas aí é que está. Esta bolha que muito se fala está a ser criada pelos próprios bancos centrais. Ou seja, quando a senhora Yellen diz cuidado com os mercados acionistas ou alguns mercados estão em bolha. Bem, pois estão. Mas essa bolha são os bancos centrais que continuam a imprimir dinheiro, continuaram a intervir. A Reserva Federal, podemos dizer, mas a Reserva Federal parou com o quantitative easing. Não. A Reserva Federal tem 4 trilhões e meio de dólares no seu balanço e reinveste os juros. Ora, se considerarmos uma taxa de 2% de rentabilidade, são 80 a 90 bilhões que continuam a vir para o mercado todos os anos. Então isso significa que os estímulos continuam, mas de uma outra forma? Os estímulos continuam de uma ou de outra forma. No caso do Banco do Japão, são 80 mil milhões por mês. Na Reserva Federal, neste momento, 80 mil milhões por ano. No Banco Central Europeu, bem, nós temos um programa que visa imprimir 60 mil milhões, ou seja, a longo prazo, 1,1 ou 1,2 trilhões. E é óbvio que os investidores, à medida que os bancos centrais vão comparando os ativos com maior rendimento, ou as obrigações com taxas mais altas, e as taxas baixam no mercado, os investidores o que é que pensam? Bem, eu não vou comprar obrigações de tesouro a 10 anos quando dão zero, e prefiro arriscar numa BMW, numa Volkswagen, ou mesmo nas ações depois da periferia, que têm taxas de rentabilidade superiores. É óbvio que isso também vem com um risco e com volatilidade superior. Mas o problema é que os investidores vêm-se com falta de alternativas. E não mesmo no mercado acionista? Muitas vezes até no mercado acionista, porque, por exemplo, o DAX este ano chegou a estar a subir 24% em 2 meses e meio. Ou seja, são subidas muito expressivas, são diminuições de dividend yield ou rentabilidades do dividendo muito expressivas, em vez de uma ação dar 6%, se calhar só dá 3%, que para o risco
se calhar já não compensa. Ou seja, toda esta bolha, toda esta dinâmica de valorização e de insuflar o preço dos ativos é uma forma dos bancos centrais passarem o chamado efeito de riqueza para a economia. Qual é o problema desta política? O problema desta política é que apenas beneficia quem tem ativos financeiros. Ou seja, beneficia quem tem dinheiro, não beneficia quem não tem dinheiro. E é isso que os bancos centrais ainda não perceberam. É que existe uma Mas é por isso que os bancos positiva. centrais dizem que não conseguem fazer tudo sozinhos, porque conseguem fazer uma parte e essa parte tem esse efeito sobre as pessoas Sim. que têm ativos, o resto cabe aos Estados e às políticas, ou não? É verdade, a política monetária e orçamental e fiscal deviam ser complementadas. Ou seja, deviam ser um complemento da outra. Um Banco Central não pode fazer tudo, tal como a política fiscal e orçamental também não pode. Porque imaginemos que um país tem uma política orçamental expansionista, ou seja, o Estado gasta muito. Mas se tiver um Banco Central com taxas de juros elevadas, ora, um efeito contrabalança o outro. Neste momento, o que é que temos? Temos um Banco Central a dar muito dinheiro e de barato. E temos os Estados, a quem o Banco Central está a pedir reformas. Porque normalmente as reformas diminuem o poder de compra do público e privado. E é esse o objetivo? É esse o objetivo, e o Banco Central compensa com uma baixa taxa de juros. Ou seja, por um lado, a perda de poder de compra do setor público é compensada por uma diminuição das taxas de juros. Dizendo melhor, a fatura com juros do Estado diminui e essa poupança pode servir para fazer reformas. Pelo menos, teoricamente, devia ser assim e funcionaria se todos cumprissem. O problema é que aos políticos custa muito implementar medidas de ajustamento, mesmo sabendo que o Banco Central está do outro lado, porque no imediato o que é que as pessoas veem? Veem cortes. Também não lhes é explicado os benefícios a longo prazo. Mas no imediato as pessoas veem, bem, eu não estou a ver qual é este caminho, qual é a solução, e como ninguém lhes explica, o que pensam é as minhas pensões vão ser cortadas, o meu rendimento vai ser diminuído, mas não veem a parte dos juros ou dos ativos financeiros ou outros ativos que tenham que estão a ser valorizados. E os países estão a fazer o seu trabalho ou não? A Alemanha está a fazer o seu trabalho? Repara, a Alemanha, Tânia, eu sou daqueles apologistas, eu costumo defender a Alemanha por uma razão. Eu acho que é preferível termos alguém dentro da zona euro que pelo menos tenha as contas em ordem, tenha um excedente que possa utilizar agora, amanhã, no futuro, dentro de 5 anos, porque a Alemanha não tenhamos dúvida. Eles vão ter que gastar dinheiro, até podem não querer, mas vão ter que implementar um programa de investimento público. E nessa altura é preferível ter um país que tenha dinheiro do que um que não tenha. E mesmo assim, eu continuo a defender que a Alemanha, que tem um excedente da balança de transações correntes muito, muito elevado, continuo a defender a questão do ajustamento nos outros países, porque não é tirar dinheiro ao problema que o problema se resolve. Por exemplo, a Grécia já se atiraram para a Grécia quase dos 300, com os 3 perdões, os 2 programas de ajuda, mais o perdão, foram quase 300 mil milhões de euros que se atiraram para o problema. Resolveram? Não. Por isso eu tenho que concordar que a Alemanha tem razão, que é, eu gasto, sim senhor, gasto, mas quando vocês também implementarem reformas, para quê? Para que esse dinheiro depois não fuja. Porque vamos imaginar, vamos só colocar a seguinte questão. Imaginemos que hoje a Alemanha começa a implementar um programa de estímulos e investe em infraestruturas. Bem, esse dinheiro... E esse programa de estímulos, ou esse programa de infraestruturas, deverá ser a nível do país ou a nível europeu? Não, eu acho que há quem diga que a Alemanha tem capacidade para liderar um programa de investimento público, mas em toda a Europa, pôr a Europa a avançar neste sentido. Não, mas aí não pode ser só a Alemanha. Na Europa não pode ser só a Alemanha, até porque é bom que se comece a perceber que a Alemanha não é dona disto. Apesar de eu defender a Alemanha, eles não são os donos disto. Eles devem implementar um programa de melhoria das suas infraestruturas interno e, ao mesmo tempo, de acordo com o plano Juncker, atuar também para toda a Europa e, se calhar, até ajudar a financiar ou alavancar esse programa. Mas qual era o grande problema disto? O grande problema dos programas de estímulo à economia é que, quando não existe confiança, o que é que as pessoas fazem ao dinheiro? Guardam, retiram do sistema financeiro ou então põem em offshores, levam para os Estados Unidos, retiram-no de circulação da zona euro. Por isso, não é a situação ótima lançar um programa de estímulos à economia quando existe esta desconfiança toda na zona euro, porque o dinheiro, muito dele não iria ficar dentro da economia. As pessoas ou iriam guardá-lo, ou os empresários muitas vezes iriam, se calhar, esperar para que a confiança voltasse e regressasse. Só aí é que iam investir. Por isso,
Fala-se muitas vezes do multiplicador da economia. Ora, este multiplicador só funciona se houver confiança. Porque a Alemanha gasta. Bem, Portugal recebe uma parte através das empresas que exportam para a Alemanha e, se houver confiança, eles vão reinvestir noutra coisa e assim sucessivamente o multiplicador funciona. Se essa confiança não existir, seja pela Grécia, seja por questões políticas internas, seja por Espanha, o multiplicador não funciona, logo a economia não se desenvolve. Então, para que é que vamos estar a gastar um cartucho, que é o cartucho da Alemanha, ou o cartucho do plano de Juncker, se nós ainda não temos o trabalho, nós, quando eu digo nós, digo a Europa, ainda não tem o trabalho de casa resolvido, que é confiança, uma decisão definitiva quanto à Grécia, decisão quanto às reformas que os países, fala-se também na França, têm que implementar. Quando estes dois mecanismos estiverem sintonizados, a confiança e a Alemanha preparada para um programa de estímulos, aí sim, com a ajuda do Banco Central Europeu, acho que a Europa pode ter um potencial de crescimento muito grande. Mas os políticos têm que perceber que não podem estar a mentir às pessoas nem explicar-lhes quais são as consequências a longo prazo. Enquanto acontecer isso na zona euro, é complicado. Pedro, qual deverá ser o sentimento dos credores gregos neste momento, depois de terem ouvido o Ministro do Interior dizer que não há dinheiro para pagar as próximas tranches ao FMI? Sim, e ele até disse, não vai ser dado dinheiro porque não está lá. Não vamos aceitar ser chantageados e dizerem-nos para escolher entre o resgate e a bancarrota. Bem, isto é um discurso claramente populista e para consumo interno, para os gregos, para enganar os gregos. E, mais uma vez, por estas declarações percebe porque é que, a nível europeu, os europeus estão cansados dos políticos. Porque quando chega um político e diz, olha, ou é o resgate ou a bancarrota, claro que não. Não é os extremos. Os extremos é só para dizerem às pessoas, olha, está ali um mau e um bom. Aqui não há nem bons nem maus. Há o governo grego que tem que fazer o seu trabalho, há o governo grego que dia 20 de fevereiro se comprometeu com uma lista extensa de reformas que iria aprofundá-las. Até hoje, zero, nada foi feito, ou seja, não têm palavra, se não têm palavra também não têm crédito. Eu valho aquilo que consigo cumprir, se não consigo cumprir, ninguém me vai dar o crédito nem o valor. Ora, por isso, quando existe este tipo de chantagem, é óbvio que os credores, principalmente quando a Grécia precisa de financiamento, os credores vão olhar duas vezes antes de emprestar à Grécia. O Dr. Durão Barroso teve na semana passada uma frase muito feliz que foi dizer, ouça, eu não vou chamar nazis aos alemães quando preciso deles para negociar. Quer dizer, não é assim que se fazem as coisas. Não se faz chacota de alguém e depois lhe pede, Tânia, agora, depois de eu ter chamado todos os nomes possíveis, empresta-me lá dinheiro. Quer dizer, isto é impensável. E a forma que os gregos estão a arranjar para negociar não é a melhor. Não é melhor para eles e não é melhor para a Europa, nem é melhor para os seus credores. Porque um país que continua com um déficit, precisa de dinheiro para pagar salários, que não conseguiu reestruturar a sua economia, não consegue cobrar impostos, não consegue impor um IMI, não consegue impor, quer dizer, precisa dos turistas para ajudar a cobrar os impostos. Quer dizer, que raio de país é este? E depois a culpa é dos outros? É aquilo que falávamos há pouco. Os países, cada um por si só, têm que fazer o seu trabalho de casa para que depois tenham a ajuda do Banco Central. Mas a Grécia veio dizer que 3/4 do caminho já o fez e que resta aos credores fazerem a quarta parte, o restante para assinar este acordo. E diz que não vai tentar ceder, como se deu noutras vezes, à técnica da asfixia, que é a Grécia começa a ficar sem dinheiro, tem que optar para fazer pagamentos, para não deixar pensionistas e funcionários públicos sem dinheiro, mas que não vai assinar um acordo em que é exigido tudo e mais alguma coisa só para ter o dinheiro, só para ter a última tranche. Efetivamente, estamos diante de um governo que é corajoso, que vai até ao fim naquilo que acredita, que tem a ideologia por trás e que quer cumprir essa ideologia, ou que vai assinar só para ter mais 7 mil milhões do seu lado? Não, neste momento já não vai assinar nada, porque eles já perceberam que os 7 mil milhões não servem para rigorosamente nada, sem ser pagar ao Banco Central ao FMI e ao Banco Central até final de julho. Por isso, neste momento, realmente eu se fosse ao governo grego não assinava. Simplesmente acabou, chegámos ao fim da linha. Mas se fosse em fevereiro, a Grécia tinha tido tempo. E esse aqui é que é a irresponsabilidade do governo. Esse é o ponto. Então, o que me queres dizer é que, se fosse há 4 meses ou até há 3 meses, desde que este governo se comprometeu a fazer um acordo com os credores, este cenário de agora, de hoje, deste fim de semana, podia ter sido evitado. Podia ter sido evitado. A Grécia, quando elegeu o Syriza, teve uma oportunidade de limpar toda a oligarquia política que existia
entre PASOK e Nova Democracia dos últimos 20 ou 30 anos. Não conseguiu fazer. Simplesmente foi incompetência. Não conseguiram limpar aquilo. E limpar era muito simples, era dizer, meus amigos, a partir da manhã aqui na Grécia toda a gente paga impostos. Meus amigos, desde 2010, toda a fuga de capitais para a Suíça, para a Irlanda, seja para onde for, vai ser averiguada e quem tirou dinheiro leva com uma taxa de 20% ou 30%, ou então vão todos para a cadeia. Bem, onde é que estão medidas com combate à corrupção? Onde é que nós ouvimos que alguém foi preso por corrupção? Bem, nós falámos aqui há 2 ou 3 anos, uma ilha que recebia subsídios para cegos e recebiam 1000 e tal subsídios e só havia lá 10 cegos. Quer dizer, são situações destas que realmente são dramáticas porque o governo não consegue resolver o mais simples. O Sr. Varoufakis, há 2 semanas, resolveu o problema de 595 empregadas de limpeza. Então foram precisos 4 meses para resolver o problema de 500 pessoas. É óbvio que depois qualquer pessoa fica descrente mediante o atraso, o tempo que se demora a resolver as coisas e ao invés estão todos no Twitter a trocar mensagens. Quer dizer, não é governar um país. Mas em fevereiro, entre janeiro e fevereiro, Tânia, eu continuo a achar que se o Syriza tivesse implementado as suas medidas a que se tinha proposto, ou começado a implementar, eu acho que não tínhamos chegado tão longe. Neste momento, a Grécia sabe que não precisa só de 7,2 mil milhões de euros. A Grécia sabe que precisa de um plano de 50 a 100 mil milhões para os próximos 3 anos. Então, agora qual é o primeiro passo? Antes de mais, se a Grécia efetivamente não cumprir com este pagamento ao FMI, entra em cumprimento? É um default técnico? Ainda não. O FMI, digamos, tem mais os 30 dias. Ou seja, nós vamos acabar no final do primeiro semestre. Vamos acabar no final de junho com estas negociações, quando o Sr. Tsipras diz estamos muito próximos, bem, nós já ouvimos esta conversa N vezes sem conta. E aqui, quando o Sr. Varoufakis diz, cuidado, e o Sr. Nikos Vertis diz, nós dentro de 2 semanas não vamos pagar. Bem, dentro de 2 semanas, mas depois tem mais 30 dias. Por isso, porque é o FMI, se fosse o BCE não seria assim? Não, porque o BCE no dia seguinte cortava, ou podia cortar as torneiras aos bancos gregos e a linha de emergência, bem, aí seria um problema, por isso... Ora, portanto, mas mais 30 dias, portanto, este cenário mantém-se, é isso? Sim, eu acho que as negociações vão durar até ao final de junho e o que os políticos gregos estão a dizer, estão a sinalizar que estão dispostos a ir até ao fim da linha, estão dispostos a cortar. Ou seja, estão já a dizer, olha, cuidado que nós já não vamos pagar ao FMI, por isso, os senhores apressam-se também a ceder, ou então nós podemos incumprir na totalidade. Quem é que tem mais a perder nesse caso? É a Grécia. Porquê? Mas não tenhamos dúvidas. Um país que precisa de importar energia, que não tem produção de petróleo, vai pagar com o quê? Com dracmas, com euros que não produz? Que não fabrica, com um Banco Central que não lhes dá euros. E depois as pessoas... Repara, aqui a questão é a confiança dos próprios gregos. O que nós temos vindo a assistir desde o início deste ano e final de dezembro do ano passado são a retirada de depósitos dos bancos gregos. Isto significa que os próprios gregos não confiam a quem está a governar. Ora, isto é algo gravíssimo. Porque se fosse possível, se o Syriza tivesse a confiança da própria população, então não precisava até de pedir dinheiro emprestado ao FMI. Qual é o problema, assim, ao FMI e até à própria Troika? Qual é o grande problema? O problema é que continua a sair dinheiro do sistema financeiro grego. Logo, o governo, nem ele se consegue financiar. Não se sabe a que velocidade. Não, a última semana já não, mas os depósitos tinham baixado cerca para níveis de 2005. Sabe, o sistema financeiro já só tinha 140 mil milhões de euros, ou seja, um valor muito inferior aos 240 que teve no pico, quase 100 mil milhões de retiradas. Isto significa que a própria capacidade de financiamento do governo junto da banca está completamente limitada, porque os bancos já não têm dinheiro. E este é que é o grande dilema, o governo não se consegue financiar, nem dentro, e muito menos agora externamente, e estamos aqui no deadline. E isto portanto, é um problema. Podemos concluir que a Grécia, mesmo que diga num discurso interno que não vai precisar de um terceiro resgate, não vai conseguir evitá-lo. Não. Lá está. Isto é para depois, esse terceiro resgate vai acontecer sob uma forma de outro nome qualquer, quando os políticos gregos acharem um culpado. E o culpado é
Ou vai ser o FMI que lhes fechou a torneira, ou vai ser o Banco Central Europeu que fechou as portas da linha de emergência, ou vai ser o grupo de Bruxelas, que é a mesma coisa que dizer Troika, mas por aqui, até por aqui, Tânia, se vê que os políticos não são sérios. Vender aos gregos grupo de Bruxelas ou Troika, então não é a mesma coisa. Mas não, grupo Bruxelas fica mais bonito porque diferencia-se dos outros. De acabar com mas, Tânia, os dramas do isto que as pessoas depois, quem tem dinheiro no banco, pensa e diz, estes tipos estão-me a enganar. Se me estão a enganar, é por alguma razão, é preferível tirar o dinheiro do banco. Os políticos ainda não perceberam que a credibilidade, tudo se joga na credibilidade. Mas, Pedro, se não se conseguiram entender para umas meras medidas para receber estes 7 mil milhões, como é que se vão entender para um resgate na ordem dos 50 a 100 mil milhões de euros? Não sei, mas vão ter que se entender. Porque... Com que medidas? Bem, eu acho que lá está, os gregos e os não querem partidos... humilhação. Mas aqui não se trata de humilhação. Pagar impostos não é uma humilhação. Ter um Estado social, mas as pessoas cumprirem com as suas obrigações, não é humilhação, é dever. E o problema na Grécia é que se confunde dever com obrigação. E depois transforma-se isso numa humilhação. Porquê? Porque dizer às pessoas, às pessoas que percebem menos ou que não são tão entendidas, olha, nós estamos a ser humilhados, vende. Mas não, porquê que não se diz, olha, nós vamos cumprir as nossas obrigações, que é, pagam o IMI, os senhores armadores que têm milhares de milhões de euros que não pagam impostos, passam a pagar impostos. Na Grécia toda a gente passa recibos. Bem, eu tive amigos que foram à Grécia, tenta lá pedir um recibo. Impossível. Ninguém consegue um recibo naquele país. Aliás, eu se um dia for à Grécia tenho que pôr lá no Google recibo para mostrar aos senhores que é o que quero. Porque isso é uma obrigação dos cidadãos. E se isso não for incutido por parte dos políticos, então realmente o país está na falência. E para isso nós não temos de ter muita pena das pessoas não perceberem que têm de fazer esforços, que as estradas têm de ser pagas, os hospitais têm de ser pagos pelos impostos. As pessoas não podem estar simplesmente a fugir. E os próprios políticos têm de perceber que têm que combater a corrupção. Mas há medidas além da corrupção, há medidas que envolvem uma reforma do sistema de pensões, que vai implicar naturalmente um corte nas pensões, mas também no número de funcionários públicos, mas também uma liberalização, um reajuste ou uma flexigurança, como se queira chamar, do mercado de trabalho, e essas são as linhas vermelhas para o governo grego. E a pergunta aqui é, deve a Grécia ter um programa tão duro quanto os primeiros, ou deve-se deixar a Grécia também, de certa forma, respirar, para não matar o doente? Mas, neste momento, o que estava em discussão era um programa praticamente idêntico ao português. Ora, idêntico ao português? Praticamente, que é a diminuição do peso do Estado, se bem que a única coisa que conseguiu foi alguns funcionários públicos, a reforma pura e dura do Estado ainda não se conseguiu fazer. Maior mobilidade, privatizações. Quer dizer, o Estado não pode querer ficar com todas as empresas para si, porque o Estado é um mau gestor e é um mau gestor muitas vezes por causa da corrupção e dos conflitos de interesse. Nós vemos em Portugal que muitas empresas são mal geridas até porque elas depois são aproveitadas politicamente ou pela oposição, governo e sindicatos. Por isso é preferível o governo sair dessas áreas e dar espaço à iniciativa privada, porque é a iniciativa privada que cria empregos de valor. O Estado normalmente apenas, muitas vezes, dá lugar às pessoas, depois não prima pela eficiência, não premia quem é eficiente. E é nesse sentido que a Grécia está num beco sem saída e vai ter que decidir a curto prazo o que é que quer. Ou uma reforma a longo prazo, ou então a falência do país. Aqui fica. Muito obrigada pela análise e pelas explicações. Até à próxima semana, Pedro Lino. Nós por aqui fazemos uma curta pausa neste fecho de contas. Volte connosco para a segunda parte. Fique para ver. Até já.